Fala galera do Cavaco, beleza? Rafael Meira aqui mais uma vez. Hoje eu tô sem o cavaquinho. Bom, hoje eu tô aqui pra contar um pouco da minha história, certo? Eu não vou ser muito breve, vai demorar aí, eu espero que em torno de menos de uma hora eu conte como que eu passei aí de ter um trabalho. Eu era auxiliar geral, auxiliar administrativo, né? Como eu passei de ser isso, né, pra músico. Na verdade, vamos lá, vou tentar falar aí um pouquinho da minha história. Tudo começou, a paixão ali pelo cavaquinho, eu tinha 5 anos. 5 anos de idade, eu peguei e eu parava assim na frente de casa, assim na janela de casa, e tinha um bar, um boteco. E ali ficavam os pagodeiros, né? Os caras tocando samba sexta-feira à noite, ou sábado à noite, domingo à tarde às vezes, né? E eu ficava olhando ali da janela. E eu pegava o binóculo, eu tinha um binóculo, na verdade tem esse binóculo até hoje, do meu irmão. E eu ia ali na janela, eu ficava brincando com o binóculo e nessas aí tinha um cara lá, eu não lembro o nome dele, mas e ele tinha um cavaquinho azul. E os caras faziam uma batucada mesmo lá. Olha, fazia uma barulheira boa, viu? E o que aconteceu? Eu comecei a gostar do cavaquinho. Eu nem sabia que eu ia encontrar pelo caminho, entendeu? Aí foi muito engraçado que eu vou deixar aqui num card uma música que eu e minha esposa a gente fez que fala essa história, chama Cavaquinho Azul. É o nome dessa música. E, bom, conta lá a minha história de uma forma mais poética. Com 5 anos aconteceu isso. Eu lembro que todo ano, eu não lembro quantas vezes assim por ano, eu pedia pro meu pai um cavaquinho. Eu falava, pai, um cavaquinho pra mim, pai. Ele, não, cavaquinho não. Aí, 6 anos, 7 anos, nada desse cavaquinho, viu? Com 8 anos, esse cavaquinho aparece, certo? É uma caixa, né? Uma caixa assim, papelão. Um cavaquinho, eu não tenho mais ele hoje, eu fiz um rolo aí. Não tem mais ele. O cavaquinho da marca Sound, né? Aquela marca daqueles captadores que se coloca assim, não é nem de contato, era aquele que se colocar na boca do cavaquinho assim. E ele me deu esse cavaquinho, não era eletrificado, né? E peguei esse cavaquinho aí com 8 anos, né? De ver aqueles pagodeiros ali na frente. E, bom, com o cavaquinho na mão, né? Eu não tinha, pra vocês terem noção, eu lembro de um rádio que eu tinha em casa, que era um toca-discos, porém que não funcionava nem o toca-disco, nem o tape, mas funcionava o rádio. Eu lembro que o rádio funcionava perfeitamente. Meu irmão depois ele usou o toca-disco para pegar os amplificadores, né? Ele colocava o som dele lá no computador dele na época. Isso lá na época, nos anos 90, lá para 95, sei lá, 96, que eu nasci em 90. Então, ele usava isso, mas não tinha toca-disco. E a influência que eu tive, maior da música, assim, foi a igreja da minha mãe, que ela é da congregação lá, e eu ia com ela. Até os 12 anos eu fui, lá tem os músicos e tal, e eu escutava muita música desse jeito, se for ver, aos domingos eu escutava música ali, eu ficava lá balbuciando qualquer coisa, né, mas não, nada profissional, assim, ela queria que eu tocasse violino, vocês têm noção, mas eu me apaixonei ali pelo cavaquinho que eu vi, aquele cavaquinho azul, aquilo foi pra mim uma coisa de louco, assim, virou uma paixão, fiquei fissurado no cavaquinho. Aí, como eu não tinha nem um toca-disco em casa, nada que tocasse música, né? Meu pai ele tinha no carro, então de vez em quando a gente saía pra praia lá, ele colocava as músicas lá
pra tocar, né? E eu escutei muito, foi engraçado, eu escutei muito sertanejo, música caipira, música moda de viola. Que mais? Eu lembro que tinha um solinho de uma música do Araqueto. Nossa, que tinha lá um cavaquinho. E, e foi por aí. Eu lembro que eu escutava de vez em quando, só pra contrariar, que ele comprou um CD. E acho que também ele tinha um CD do Negritude Júnior. Olha só. Depois Bezerra da Silva, né? E era isso que eu conhecia, assim, que tinha cavaquinho, era isso, Bezerra da Silva, Negritude Júnior, o Só Pra Contrariar, era isso que tinha na, de música, assim, que eu escutava no carro, né? E não era sempre. Então, com 8 anos, quando eu ganhei aquele cavaquinho, no primeiro dia que eu ganhei o cavaquinho, né, eu fui no bar com meu pai, que meu pai sempre ia lá, daí eu tomava lá refrigerante, ele dava um salgadinho, uma coxinha, um pastel, alguma coisa. E tinha um filho do dono do bar ali. O filho do dono do bar, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele tava lá na piscininha dele, naquelas piscininhas de plástico, no quintal da casa dele. Eu tava junto. Ele jogou uma caneca de alumínio e estourou a corda do meu cavaquinho. Eu comecei a chorar. Imagina, 8 anos. Tinha acabado de ganhar um cavaquinho. Novinho o cavaquinho. Estoura a corda do cavaquinho. Imagina, né, a decepção do garoto ali. Pô, e agora, né? Eu comecei a chorar, né, foi meio dramático assim, mas isso registrou, tá na minha cabeça isso. E meu pai falou, não, calma, não tem problema não, você já troca, a gente troca a corda do cavaquinho, não tem problema. Beleza, ele me acalmou ali na hora. Depois, eu lembro que no primeiro mês, o que aconteceu? Eu escutava ele, meu pai, né, e minha mãe conversando. Rafael, acho que o Rafael precisa entrar numa aula de cavaquinho, alguma coisa assim, porque ele tem o cavaquinho, agora tem que aprender, né? Vai comprar o cavaquinho, deixar o cavaquinho parado, né? Bom, então, eu lembro que eu fazia natação, nessa época acho que eu fazia natação. Eu lembro que eu tinha ganho um prêmio, um concurso de poesia, se não me engano. Foi nesse ano aí. Ganhei um prêmio de poesia na escola lá. Conheci o Pedro Bandeira. Se vocês procurarem Pedro Bandeira, eu recitei um poema dele, Ninho no Coração. Enfim, eu gostava, já tinha algumas atividades no meu dia a dia. Mas, a questão da música, eu escutava muito meu irmão, que ele, na verdade, ele estudava o Bona, a teoria, mas eu nunca vi ele com um instrumento na mão, né? Nunca vi ele assim, tipo, pelo menos nessa época não, né? E uma outra influência que eu tive, que era bem pouca, porque eu quase não via, era meu primo, o Marcelo. O Marcelo, ele mora nos Estados Unidos e ele toca clarinete. E, bom, era a minha influência. Ele é o meu, pra vocês terem noção, ele é o meu primo mais velho. Ou seja, da minha avó, eu sou o neto mais novo e ele é o neto mais velho. Ou seja, ele foi o primeiro neto que nasceu, eu fui o último. Então, pra você ter noção, ele já tem mais de 50 anos. E ele era a minha influência, porque ele já era formado em música e era ele a minha influência. Bom, nesse primeiro mês, meu pai não sabia quem que dava aula de cavaquinho. Minha mãe também não. Aí a gente descobriu que na rua de casa tinha uma professora de violão clássico. Então a gente foi atrás dela, né? Minha mãe, acho, na época, foi atrás dela e perguntou. Estela Mares, ela chama. Sou muito grato por ela ter aparecido na minha vida, apesar de não ter feito aula com ela. Ela falou, não, eu não dou aula de cavaquinho, mas eu conheço alguém que poderia dar aula de cavaquinho. E era o Ditinho. Então ela passou o contato do Ditinho, né? O nome dele é Benedito Vaz de Lima, e ele foi meu primeiro professor. E por felicidade, assim, por sorte, não sei porquê, ele morava a 2 bairros do lado de casa. Então, beleza, minha mãe pegou o contato dele, ligou, fechou, beleza. Ele começou a vir em casa. Eu lembro até hoje, acho que era, tipo, Dia das Crianças, foi, né, 12 de outubro, né? Eu lembro que era lá pro dia 20
20 de novembro eu comecei a tocar cavaquinho. 20 de novembro de 1998. Algo parecido com isso. Então, toda semana ele ia em casa. Olha, era difícil quando não dava certo. Eram poucas vezes. Toda semana, uma vez por semana ele ia em casa. E bom, aí começou minha trajetória musical, né? Eu tenho aqui no canal também a primeira música que eu aprendi, que foi Parabéns a Você, né? Eu coloquei aí. Mas ele me ensinou o básico, o iniciante ali. Como segurar no cavaquinho, a palhetada pra baixo, pra cima. E eu tive muita sorte que esse senhor, que eu tenho hoje como o meu pai da música, né? Primeiro eu agradeço meu pai, o Paulo, por ter me dado o cavaquinho. Segundo, por esse senhor ter aparecido na minha vida, porque esse senhor é uma enciclopédia. Ele conhece muita coisa, né? Enfim, eu não vou parar pra falar dele, porque eu gosto muito de falar com ele, eu vou até hoje na casa dele. E eu tive a sorte de encontrar essa pessoa, o Benedito Vasco de Lima, né? Ele começou a me ensinar cavaquinho. Então, com 6 meses de idade, imagina, eu com 6 meses, ou melhor, 6 meses de aula, não de idade, né? Com 6 meses de aula, ele já tinha me passado o Brasileirinho, o Pedacinho do Céu e o Carinhoso não, o Aquarela do Brasil. E eu acredito que já tinha algumas outras músicas ali que eu já tava pegando já. E assim, eu tenho um vídeo aqui, acho que eu vou colocar aqui também no card aí em cima, da apresentação, quando ele me levou na TV Jornal. A TV Jornal era a TV local, é a TV local lá de Limeira. Eu nasci em Limeira, no interior de São Paulo, numa cidade que na época tinha 230 mil habitantes. Hoje ela acho que está com mais de 300 mil habitantes. E ele me levou na TV local, na TV Jornal de Limeira. E lá eu comecei a mostrar eu lembro que era o Bastelli, que era o apresentador. Bom, eu toquei as músicas lá, eu toquei o programa lá, na hora minha lá, e era eu, o meu professor, no cavaquinho, o Ditinho, e o filho dele, o Juan, no pandeiro. E ali começou a minha... Eu comecei a perder o medo, talvez. Comecei a conhecer o que era tocar de verdade, né? Porque até então eu não tocava, eu só tocava ali na sala de casa. E eu fui ganhando essa experiência. E como eu tocava direitinho as músicas, ele sempre me levava nos lugares. E ele tinha um grupo. E aí a minha grande sorte, como ele tinha um grupo, eu, garotinho, ia junto. Olha, eu lembro assim que no mês ele tocava sempre, mas acho que pelo menos uma vez por mês aí, uma média, se a gente pegar uma média, uma vez por mês eu ia com ele numa apresentação. E eu tocava meus choros, as músicas que eu sabia. E o grupo acompanhava. O grupo era um regional. Tinha o Dario, 7 cordas, falecido Dario. Tinha o Pulu, no surdo, falecido Pulu também. O Juan e o Ditinho. A princípio era isso. Depois entrou o Japão, no violão, que cantava também. E antes do Japão tinha sempre algum cantor. Então, aqueles cantores chegavam assim, vamos cantar aquela música, qual que é a tonalidade? É a menor, é tal. E eu ficava ali naquele meio, escutando. E ali eu comecei a aprender, eu até arrepio. Comecei a escutar e aprender aquelas melodias serestas, comecei a aprender chorinho, eu ia passando meu repertório, e de vez em quando vi uma cantora, aí eles conversavam, e era um barato, assim, eu ia, tocava e voltava pra casa. Às vezes eu comia ali alguma coisa junto, né? De vez em quando ele me dava uma gorjetinha lá que ele tirava do próprio bolso dele. Isso ia me incentivando a querer ser músico. E todo mundo que me perguntava, daí por exemplo na TV, de vez em quando eu ia fazer lá uma apresentação, eles perguntavam: "Ei, Rafael, você deseja ser músico quando você crescer? Músico profissional?" E eu, sim, eu quero ser músico. Todo mundo me perguntava e eu meio ali inseguro, mas eu falo, não, eu quero ser músico,
Isso foi ficando na minha cabeça, foi ficando na minha cabeça. E bom, isso lá já com 10 anos, eu lembro que com 10 anos o que aconteceu? Foi promulgada uma lei nacional, a lei do Dia Nacional do Choro. Né? O Fernando Henrique Cardoso promulgou essa lei em homenagem ao Pixinguinha, né? No dia 23 de abril de 2000, se não me engano. Então, que é o 23 de abril, é o aniversário do Pixinguinha. Então, no ano de 2000, eu lembro que eu tinha 10 anos, foi promulgada essa lei. E foi a primeira vez que a gente pegou e fechou um repertório no Teatro Vitória. O Teatro Vitória é o teatro lá da cidade de Limeira. E todo dia 23 de abril, o grupo Reminiscências fazia uma apresentação. E eu lembro que a primeira vez, sem brincadeira, assim, tinha gente tomando teatro, assim, tinha gente no corredor, tinha gente sentado, tinha gente em pé, tinha gente em cima, lá no mezanino, tinha gente em todo lugar lá naquele teatro. E lotou. Nossa, foi mó barato. Eu acho que tinha umas 800 pessoas, porque no teatro sentado acho que cabe umas 600, então em pé ali, tudo misturado, acho que tinha umas 800 pessoas. E foi muito massa. Foi muito massa. E aquela coisa, né? Nossa, eu suava, assim, dava suador, assim, de tocar, mas era muito da hora. Eu tenho o folder até hoje, lá dessa apresentação. Acho que eu toquei, sei lá, acho que 6 músicas, algo assim, ou um pouquinho mais. Que era eu e o outro moço que tocava bandolim, o Matheus. E toquei lá com 10 anos e não parei. E isso daí foi durante 10 anos. Todo ano a gente tocava no teatro e passava um repertório. Então, eu fiz 10 anos de aula com ele, né? Durante 10 anos ele foi em casa, assim. Só que um pouquinho antes de completar 10 anos, assim, eu dei uma parada. Eu não sei se era ele que não podia mais dar aula, acho que ele estava com alguns problemas e a gente parou, né? Mas eu continuava indo no teatro. E no meio disso tudo, o que foi acontecendo? Eu lembro que ele me levava nos lugares, então eu conhecia muito músico, eu conhecia as pessoas que estavam na região ali. Então eu ia tocar às vezes numa chácara, do médico, e ali às vezes tinha um músico que tocava, sei lá, um acordeão. Às vezes ia para uma festa junina, tinha um acordeonista. Às vezes tinha um outro cantor diferente que aparecia, que estava na cidade naquela época. Às vezes o grupo Reminiscências tinha uma formação que precisava de uma cantora, ou às vezes precisava de um solista, às vezes um flautista. E sempre nessa dinâmica, né? E eles tocavam de tudo, assim. A galera aparecia e pedia uma música, e o Ditinho, como ele é muito bom de ouvido, ele tocava. Ele tocava muito. Por quê? Ele aprendeu a tocar ouvindo. Ele aprendeu a tocar ouvindo rádio. A irmã dele tinha uma vitrola da marca Deca, e ele ficava escutando ali com a irmã e esperando a próxima música, né? E isso foi fazendo o ouvido dele ficar bom, entendeu? E desde moleque ele começou a tocar. E bom, e ele ia me ensinando tudo que ele sabia, né? E ele escrevia tablatura. Você tem noção do trabalho que ele tinha? Ele pegava e escrevia as tablaturas dele. Ficava às vezes noites e noites escrevendo. Pegava a partitura, escrevia a tablatura da partitura, depois ia escutar no áudio para ver como é que era a questão se a nota estava certa, se não estava. E nisso ele ia ensinando, começou a dar aulas. Mas ele sempre foi músico autodidata, nunca teve professor. E eu lembro que com 15 anos eu fui para Piracicaba, porque lá em Piracicaba ele tem um amigo dele que chama Beluco, que é um grande violonista lá da região. E o Beluco, ele deu aula pro Alessandro Penese. E o Alessandro Penese tava lá em Piracicaba no outro dia aí que a gente foi na chácara do Tofi, que é um violonista também que tocava no regional. Que ali em Limeira tinha o Walter. E o Walter,
cavaquinista, centrista, tocava no Regional do Belu. E o Ditinho e ele eram amigos. Então daí a gente foi nessa chácara, eu lembro que eu conheci o Penese. Daí foi ali, eu falei, nossa, cara, eu nem sabia quem que era o Penese, né? Hoje a gente vê assim, ele aí é um monstro do violão. Ele toca muito, é uma referência a nível internacional no violão. E eu lá com 15 anos, poxa, consegui ter o prazer ali de sentar e tocar uma música ou outra ali no bandolim. Porque nessa época eu tocava bandolim. Que o Ditinho também tocava bandolim e ele acabou me ensinando um pouco de bandolim um pouco depois do cavaquinho. E também depois peguei um pouco de violinha, né, o violão tenor. Eu passei a tocar algumas coisas, mas eu nunca tive violinha, né? Mas ele me emprestava a violinha que ele tinha e bom, tocava ali. Então o cavaquinho, o bandolim e a violinha passou na minha mão e depois um violão. Eu comecei a tocar um pouquinho de violão, que ele tinha um violão lá e o Ditinho me vendeu. Então nessa época, você percebe, eu tinha 15 anos ali e eu comecei a conhecer alguns músicos. E sempre aquele negócio, pô, quero ser músico profissional, quero ser músico profissional. E o Ditinho, ele sempre me falava uma coisa. Ele falava assim, Rafael, você vai estudar numa escola de música. Ó, tem o Conservatório de Tatuí e tem a escola de Brasília, a escola lá de Brasília, que acho que é a escola Rafael Rabelo, eu não conheço. Um dia eu quero conhecer lá. Procura um lugar para você estudar. E daí, quando eu tinha 15 para 16, 17 anos ali, 18, minha vida foi muito conturbada. Nossa, Rafael, eu dei trabalho, hein? Eu comecei a tocar rock, Nossa, eu fazia uns negócios com bandolim, eu tocava na banda de rock com o bandolim, com o cavaquinho, eu colocava pedaleira no cavaquinho, eu fazia uns negócios muito loucos. Também na vida, assim, tava bem perdidão, assim, né? Um desejo que eu passei, eu não desejo pra ninguém. Aí, nessa época, eu lembro que eu acho que eu tinha ali, bom, tinha uns 17 anos. 17 anos, eu acho que foi isso. A gente foi convidado, o Ditinho foi convidado para tocar em São Paulo, no CIEE, né, o Centro de Integração, Educação e Escola. E lá tem um teatro maravilhoso. Na capa do nosso CD, não na capa do nosso CD, mas no nosso CD do Choro Enturmado, no meu CD do Choro Enturmado que eu gravei, tem lá umas fotos que a gente estava nesse teatro. E a gente foi super chique lá, ó, um negócio top de linha mesmo. Aí a gente foi lá tocar. E lá, com quem que a gente sentou do lado para tocar? Com o Isaías do bandolim. Então ali também foi uma outra referência para mim. Pô, tocar com o Isaías do bandolim, cara, ó, era Isaías do bandolim. Edmilson Capelupi, grande violonista. Tinha também o Israel, né, o irmão do Isaías do bandolim. Zequinha no pandeiro, Zequinha do bandeiro, ele tocava um pandeirão desse tamanho assim, ó, Zequinha também faleceu já. Eu tive o prazer de conhecer eles ali. E bom, tocamos ali. Foi uma homenagem ao Valdir Azevedo. Então, tinha gente sentada no palco. A gente tava no palco assim e tinha cadeira do lado, entendeu? Então ali eu tive essa outra oportunidade. Eu acho que foi com 17 anos ou um pouquinho mais tarde. Eu não me lembro se eu já estava no conservatório. Eu sei que eu comecei a conhecer pessoas. Ali nesse teatro também tinha o João Macacão, o grande João Macacão também, que infelizmente faleceu agora, nesse ano de 2020, né? Não faz muito tempo. E tinha essas pessoas que iam perguntando pra mim, nossa, que legal que você toca e tal. E eu ia como que fala? Eu ia me reconhecendo cada vez mais como músico, como uma pessoa que estava aprendendo, estava buscando. E foi muito bacana pra mim todo esse envolvimento com a música, certo? Vou tomar um golinho d'água. Eu lembro que com cerca de 19 anos eu
passei no conservatório de Tatuí. Porque eu lembrei. Certa vez eu fiquei quase um mês sem o cavaquinho e sem o bandolim. Meu, eu fiquei doido. Doido. Por quê? Imagina. Eu não fazia noção, não tinha noção de como que era ficar sem o meu instrumento perto de mim. Aí foi eu ficar sem o instrumento 20 dias, eu fiquei maluco. Meu, é a única coisa que parecia que fazia parte de mim e que não faz mais. Eu fiquei 20 dias, aí eu lembro que eu pegava um violão, afinava com afinação de cavaquinho, lá com a corda Mi, eu trocava pra corda Ré, e tocava ali o que eu sabia. E bom, foi assim que eu matei a saudade do cavaquinho. Mas depois eu consegui o cavaquinho e tal. E passei no conservatório. Eu lembro que lá no lugar que eu tava, tinha um músico, assim, e ele tocava flauta e tal. E eu falava com ele, eu quero passar lá no conservatório de Tatuí. Ele falou, você vai passar, cara, você vai passar. Isso aí, você vai passar. E eu falava, mas e agora, cara? Só tem 2 vagas. E eu lembro que tinha 14 pessoas concorrentes. 14? Acho que era 14, alguma coisa assim. E ele falou, o quê? Ele falou, você só precisa de uma vaga. Você não precisa das 2. Ou seja, eu só precisava de uma vaga. E eu treinei o Brasileirinho. Era todo dia ali, todo o tempo que eu tinha livre, eu pegava e tocava o Brasileirinho. E fui lá fazer o teste no conservatório, né, porque isso ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, é a música, cara. E eu sentia falta da música. Quando eu fiquei sem meus instrumentos, eu sentia falta da música. E eu percebi que eu não poderia mais viver sem a música, né? E bom, e nisso, né, eu fiz o primeiro teste no conservatório, que era um teste auditivo, de percepção musical. Passei. E depois eu fiz o teste prático. Passei também. Certo? Bom, e comecei a estudar. Comecei a estudar no conservatório. Eu vou voltar um pouquinho atrás na minha história, pra lembrar assim, tipo, como eu trabalhava com meu pai, eu fiz um pouco de tudo, meu. Quando eu tinha lá 8 anos, que o Ditinho ia na minha casa, eu tava jogando bola, tava soltando pipa, eu tava jogando bolinha de gude. Aí ele chegava, parava o carro lá, eu chegava com o cavaquinho assim, na sacolinha dele lá, e eu parava o que eu tava fazendo e eu entrava dentro de casa. Então eu sempre tive uma vida muito ativa. Hora eu tava na natação, hora eu ia pro judô, hora eu tava na escola, né? Hora eu andava de skate, hora eu andava de BMX, hora eu tava andando de bicicleta. Eu não parava, entendeu? Hora eu tava jogando malabarismo, fazendo malabarismo, eu não parava. Não parava, porque cada hora eu fazia uma coisa. E entrei no conservatório, aí parece que foi direcionando a minha vida. Aquele desejo de ser músico foi se tornando cada vez mais concreto, vamos pensar assim. Então eu comecei a estudar. E, bom, eu trabalhava com meu pai, né? A vida inteira eu trabalhei com meu pai. Então, o pai tem um comércio lá, eu trabalhava com ele. Só que eu fazia um pouco de tudo, né? Uma hora meu pai estava lá no alho, eu trabalhava no alho, sabia fazer tudo lá que ele fazia. Trabalhei como vendedor de alho no final também. Teve uma época que meu pai tinha uma oficina mecânica lá, de auto elétrico. Eu trabalhei também com auto elétrico. Eu fiz um pouco de Senai. Eu fiz também curso técnico de mecânica industrial, né, para trabalhar com torno, desenho técnico, assim, né? Aquela coisa, né? Tipo, você tem que ter uma profissão, alguma coisa aí que te faça sustentar a sua vida, né? Sei lá, sua família, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça da música. Então, como eu passei em Tatuí, eu falei, bom, vamos estudar aí, né? Cheguei em Tatuí, comecei a estudar. E nessa época foi bem interessante, assim. Os professores ajudavam muito, né? Os professores, né? O Altino, o Bauab, o Marcelo, né? O Ditinho, o Rodrigo Moura também, que fazem parte lá do Conservatório de Tatuí. Eles ajudaram tanto que eles puderam, assim, com música, né? E durante 2 anos eu lembro que eu ia e voltava. Toda semana. Então eram 120 quilômetros ali que eu fazia sempre.
Sempre, sempre, sempre. Toda semana. Às vezes eu dormia em Tatuí, às vezes não. Às vezes eu batia e voltava pra Limeira. E era assim, toda semana, durante 4 anos eu estudei. Mas durante 2 anos, eu lembro que eu fui frequentemente, assim. E era aula de teoria, aula de harmonia, né? Depois passou para harmonia, aula de instrumento e aula de prática de conjunto. E nesse meio tempo aí, eu lembro que eu pedia pro meu pai, eu falava assim pro meu pai: ô pai, eu quero mudar pra Tatuí, quero mudar lá pra tocar, pra conseguir alguma coisa. Aí ele falava: não vai mudar lá não. Bom, passou mais um ano, eu falei a mesma coisa: ô pai, eu quero mudar pra Tatuí. Ele: não vai não. E eu chorava, eu lembro que eu chorava assim, porque eu, né, eu queria, era um desejo, né, mas meio difícil, né. Aí ele sempre falava: você não vai estudar não, alguma coisa? Daí eu, opa, vou estudar, vou estudar. Daí eu voltei um belo dia assim, eu falei: eu quero estudar, vou fazer faculdade de educação musical. Pra decepção dele, o que aconteceu? Eu: não, mãe, você já faz música, faça outra coisa. Faça outra coisa que te dê dinheiro, né? Faça outra coisa sei lá, né? Que te sustente. E, poxa vida, né? Agora que eu tava decidido a estudar numa faculdade, eu tomei uma dessa, né? Pra fazer o agrado dele, o desejo dele, eu comecei a estudar. Peguei lá em Americana, fazer uma provinha lá. Como eu gostava de poesia, né? E de música, de letra e tal, eu fui pra faculdade lá, que chama FAM. E nessa faculdade era uma faculdade de letras. E eu comecei a estudar letras. Fiz um mês de letras. E, pra minha sorte, na primeira semana ali, na segunda, terceira, quarta semana, eles estavam fazendo um começo ali, o engajamento, era pra saber a vocação mesmo daquela galera, né? Era pra mostrar: ó, vocês estão aqui pra quê? Aí eu falava assim: eu tô aqui pra... Eu quero aprender, aprimorar meu inglês, quero saber como escreve melhor em inglês, como fala melhor em inglês, quero aprender também, aprimorar para escrever, para talvez fazer composições, enfim, tentar engambelar alguma coisa aí com a música. Só que teve um belo dia, na última semana, que eu conversei com a minha mãe. Eu falei: mãe, não tô contente com a faculdade lá, letras, né? Eu não sei, mas não tô gostando, não quero fazer. Ela falou: não, para. Aquilo ali parece que saiu de mim assim um peso enorme. E chegando na faculdade lá, eu tenho uma amiga minha lá, a Luísa. Ela é do Rio de Janeiro, ela é carioca, e eu trocava muita ideia com ela. E no intervalo da faculdade ali, das aulas, eu tocava um pouco as músicas que eu compunha, tocava os chorinhos, né? E nossa, parecia que eu recompunha minhas forças. Por quê? Porque nessa época eu saía de Tatuí e um tempinho antes de eu começar a faculdade eu ia pra Araras, porque eu tinha uns amigos lá em Araras que tocavam numa pizzaria. E eu tocava cavaquinho junto. Eu ia lá, passava um repertório, ia lá, ganhava um dinheirinho, tocava, né? Opa, era gostoso. E meus amigos pegavam um caminho, viravam, e eu ia pro outro. E aquilo, cara, parecia que meu coração ia com eles lá pra Araras, pra aquela pizzaria, tocar esse tal de chorinho. E, bom, nesse último dia aí que eu conversei lá com a Luísa, né, que minha mãe meio que já tinha me dado a resposta ali que eu precisava ouvir, eu conversando com ela, ninguém entendeu nada. Eu falei assim: gente, tô indo embora, tchau pra todo mundo, tô indo atrás da minha felicidade, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo fazer. Ninguém entendeu nada. Simplesmente eu saí por aquela porta, nunca mais voltei. E daí eu comecei a conversar aí com uma pessoa que eu tinha muito, um padrinho meu, o Cláudio. E eu comecei a conversar com ele e ele pegou e me... Bom, na última hora, assim, né? Eu nunca tinha conversado com ele sobre isso, mas aí ele falou: Rafa, na hora certa
que for pra ser a coisa, né? Que você estiver pronto, na hora que você estiver preparado, né? Vai dar certo de você. E isso eu já tinha pedido a primeira vez pro meu pai, a segunda vez pro meu pai tinha tomado um não. Conversei com ele e eu senti que era aquela hora. Eu tava pronto. Eu falei, agora. Eu tava comprometido. Eu falei, é isso. Se eu não fizer isso, eu vou viver minha vida inteira arrependido. E eu fui conversar com meu pai. Eu lembro que eu tava no carro, caminho de trabalho lá com meu pai, que a gente ia passando nas cidades, né? Meu pai sempre me apoiou no meio disso tudo. Ele me dava instrumento bom, né? Ele sempre me ajudou nisso, né? Pagava as aulas ali. Ele me levava no bar. Ele me levava no bar e eu passava meu repertório, cara. Só o fato de eu passar meu repertório sem querer, eu não queria passar o repertório, mas ele falava, toca aquela lá, toca aquela lá, toca aquela lá. E nisso eu ia treinando meu ouvido, meus dedos e eu ia praticando, entendeu? Ia ficando com o ouvido bom e com os dedos ágeis também. E, bom, nessa daí eu peguei e mudei pra Tatuí, porque eu falei com ele. Foi duro, foi difícil, mas eu falei com ele. E eu tava decidido. Eu tinha feito acordo na empresa lá, eu trabalhava, que era com ele mesmo. Fiz o acordo, tinha um dinheirinho lá. Eu lembro que eu tinha R$ 1.200. Só que daí eu tava pronto. Peguei, encaixotei tudo que eu tinha lá. E aconteceu um negócio engraçado. Quando eu tava prestes a mudar pra Tatuí, o professor Marcelo Cândido, ele me convidou. Ele falou, Rafael, eu não vou poder tocar cavaquinho lá com o grupo Quebrando o Galho, que é o grupo dos professores do conservatório. E eles foram pra São Luís do Paraitinga com o grupo do conservatório, com os alunos bolsistas. E ele falou, você pode tocar cavaquinho lá? Eu falei, opa, vamos lá, né? E eu fui tocando lá com os professores. Também tinha um coretão lá legal. Pô, legal aquela cidade lá. Se não me engano é a cidade do Monteiro Lobato, alguma coisa assim. Ou próximo, né, lá da cidade do Monteiro Lobato. Fui, toquei. E eu tinha um mês ali pra mudar de casa, né? E pra sair de Limeira e ir pra Tatuí. E nessa época eu lembro que eu conheci a Mabel. Bom, a Mabel, ela é minha esposa hoje, certo? Ela é flautista. E na época lá em Tatuí, a gente só tocava junto mesmo. Entrava lá na sala, na prática de conjunto, tocava lá as músicas que a gente passava, decorava 4 músicas por semestre, por bimestre. Tocava as músicas. De vez em quando eu tava no grupo dela lá, porque os professores faziam os horários e a gente acabava caindo junto. Mas não muito, né? E, bom, nisso eu já tinha passado por alguns outros grupos. Tinha um grupo em Limeira, que era o Somebody Love. Formei o outro lá, que era o Segura Ele, que era eu que solava. E tinha algumas pessoas que acompanhavam também. E, enfim, mudei pra Tatuí. Achei um lugar lá, eu falei, não, é a última vez que eu procuro aqui. Eu vou procurar um lugar, tem que ser particular. Eu vou achar esse lugar. Eu achei o lugar. Só que antes de eu achar esse lugar, o que aconteceu? A Mabel, que é minha esposa agora, ela me enrolou, porque ela ia alugar a casa comigo e mais uma menina. E, ela sumiu. Sumiu, eu ligava pra ela e ela tinha sumido. E a gente ia alugar e eu não queria ter meu pai como fiador, ter ninguém como fiador. Por quê? Porque meu pai, ele falou, você não procure fiador não, que eu não vou te ajudar. Então, ele ficou lá e eu falei, pô, vou ter que me virar sozinho, cara. Tô na roça, né? Literalmente falando assim. Tô lascado, né? E vamos lá, né? Vamos se virar, né? Achei esse lugar e era um barraco, eu falo barraco, né? Mas era um boteco, acho. Era um boteco, mas já foi de tudo ali. Acho que já foi boca, já foi boteco, já foi borracharia, já foi tudo lá. Menos casa, eu. Ah, não, casa foi. Casa foi porque a vizinha do fundo, ela morava lá uma época também. E era um quadrado, tinha uma pia,
uma pia assim, bem suja, assim, bem velhinha, assim, e um banheiro, que eu brinco, é um banheiro fedorento. Lá que tinha um cano, que saía água e, e o vaso sanitário, né? E era isso que tinha. E eu levei, ia levando aos poucos, né, a minha mudança. Tinha um amigo, né, o Carrapicho, o Cristiano Pedroso, grande violonista aí. E o Kef, o Rafael Kef. Então a gente morava não. Eles tinham uma república e eu ia deixando minhas coisas lá. Eu falava, ó, tô mudando. A hora que eu achar o lugar, eu pego as coisas e levo lá pro lugar. E, eu consegui esse lugar. Eu pagava R$ 300. Pagava R$ 300 por mês. Eu falei, eu tinha 1.200, 3, 6, 9, 12. Eu tenho dinheiro para 4 meses aí, estourando, porque não contei com a comida. Bom, e vou procurar essa mulher aí. Ela aceitou, paguei adiantado ali pra ela. E sentei lá, eu lembro que eu tinha um lixo. Um lixo, sim, eu virei o lixo. Tinha comprado uma Marmitex. Sentei ali, comi aquela Marmitex ali e comecei a chorar. Comecei a chorar, porque eu falei, é agora, cara. É agora que vai ter que começar aí a minha vida e é isso. E eu comecei a arrumar aquele lugarzinho, fui dando minha cara naquele lugar, comecei a estudar. E eu lembro que todo santo dia eu chorava de emoção. Era muito gratificante estar fazendo aquilo que eu amava, que eu gostava, que era ser esse tal de músico profissional. E nessa época a Mabel sumiu, mas ela tinha um grupo, 2 a 2. E nesse grupo tocava um amigo meu que morava em Limeira, que me levava pra Tatuí, ou às vezes ele ia comigo quando eu ia de carro. Então ou a gente ia de moto ou a gente ia de carro. Então ele tocava cavaquinho, mas ele centrava e ele queria solar. E eu não sabia acompanhar direito. E então, falei, pô, eu queria acompanhar, né? E de uma hora pra outra, assim, deu a louca na cabeça dele. Ele falou assim pra mim, ô bicho, fala lá com a Mabel pra você entrar no meu lugar, no grupo dela. Você tá aí morando em Tatuí? Vai lá, cara, fala com ela. Fala que eu dei meu lugar pra você. Cheguei nela, falei, ó, o Matheus, ele não quer mais tocar com você, ele me colocou no lugar dele, tá? Tá bom. Foi um susto pra ela, né? Mas, enfim, começamos a tocar. Então eu lembro que a gente tocava num lugar lá, no Café Canção, e a gente tocava todo domingo. Todo domingo, todo domingo, e vinha cinquentão. Então, todo domingo isso, cinquentão. E eu lembro que R$ 150 eu guardava para aluguel. Eu falava, ó, tem 150 aqui já. 50 era para comida, que eu comia, cara. Olha, eu comia pão e ovo. Pão e salsicha. Pão e ovo. Pão e salsicha. Não, eu comia também arroz e algumas coisas assim, enlatadas, que eu trazia de Limeira quando eu ia para Limeira. Eu pegava o ônibus e tinha um carrinho assim, sabe esses carrinhos de sacoleiro assim de São Paulo? E eu trazia tudo que eu podia lá de casa, porque meu pai sempre foi muito generoso, eu nunca saí de casa sem comida. Então ele me dava lá bastante comida, eu ia e passava lá um tempo com essa comida, né? Minha tia diva me deu um fogão, a galera ajudava assim do jeito que podia, né? Então eu comecei ali. E a Mabel, ela trabalhava ali com música também em São Carlos, que ela é de São Carlos, e eu comecei a tocar com ela. De vez em quando tinha uma apresentação melhor, que a gente ganhava um pouquinho mais. Então eu ia conseguindo fazer ali o caixa para eu conseguir pagar os aluguéis. Porque para mim não me importava. Eu queria conseguir pagar o aluguel e estudar música. Então começamos a tocar ali. E um pouquinho depois formou um grupo Casa Velha. Se você ver aí alguns vídeos no YouTube, eu vou tentar colocar aqui alguns vídeos do YouTube que a gente gravou de algumas músicas, certo? O Rosa, Ainda Me Recordo e o Joaquim Virou Padre. Então nesse grupo aí a gente tocava todo dia. Por quê? A gente estudava junto, tocava na prática de conjunto, no grupo de choro jovem. A gente tocava na roda de choro na casa do Kief e do Cris.
a gente tocava na roda de choro na pizzaria, a gente ensaiava pra tocar, a gente tocava no Café Canção. Meu, o negócio começou a andar ali. E a Mabel, ela vendia. Ela vendia. Então, eu com a Mabel, a gente começou a namorar um tempo ali. Aconteceu assim, tipo, a gente era muito amigo, enfim, a gente saía da sala de choro, a gente partilhava, assim, e era muito engraçado, assim. A gente conversava de, de assuntos, assim, muito profundos, mas a gente não pensou que a gente ia namorar um dia, ia se casar um dia. Então, enfim, num dia lá ela me desenhou, que ela gosta muito de desenhar também, ela desenhou um cavaquinho e me deu o cavaquinho. Aí, eu sei lá, parece que foi alguma coisa, um sinal, alguma coisa assim que era pra ela ser a mulher da minha vida. Aí aconteceu que no dia, eu vou contar algo da minha história, no dia que eu vi ela, eu falei, eu vou casar com você, eu quero casar com você. E foi um choque, enfim. Aí teve outra história, né? Mas não vem ao caso, é a minha história do meu casamento com ela. Hoje a gente tem 3 filhos, né? E bom, a gente começou a trabalhar junto. Então, a gente fez semana de choro em São Carlos, 2 semanas de choro, loucura. Arrumamos lá uns negócios, a gente. Nossa, foi duro assim o começo, né? Mas foi muito gratificante. E daí a gente tocava em Sesc, né? A gente conseguia tocar em Sesc porque eu cuidava da parte administrativa e ela ligava, fazia as ligações lá e eu abri uma pequena empresa, ela também, e a gente sempre tava nessa correria de vender apresentação e tocar, ensaiar e tirar repertório e compor. E aquela loucura, estudar no conservatório e tal. Nessa época eu comecei a estudar na UFSCar também, né? No curso, na modalidade à distância. E, meu, era uma loucura, assim, era muito legal, mas eu tava fazendo o que eu gostava, e isso era muito gratificante. Então, aconteceu que, com a Mabel, a gente teve a oportunidade de tocar também com o Isaías, no outro dia, no Sesc, e também em outro lugar, né, lá em São Carlos, na Semana do Choro que a gente fez. A gente teve a oportunidade também de tocar com o Luizinho, do Sete Cordas. O Luizinho de Sete Cordas pra quem... Ele teve aula com o Dino, ele tem uma grande história aí também, tocou com muita gente. Grande Luizinho. A gente fez um show em Piracicaba, no Sesc Piracicaba, com as apresentações dele também. E a gente tocava muito em Sesc. A gente tocou aí, nossa, tocou em um monte de Sesc. Em festival de choro também do Sesc a gente tocou, em Ribeirão Preto. E lá a gente pôde conhecer muita gente. A gente tocou com... Lá eu lembro que foi muito louco, assim. Na plateia tava o Maurício Carrilho e tava o Carrasqueiro, o Toninho Carrasqueira. E, meu, era um choque, assim, tocar quando tinha músico bom na plateia, assim. Mas tudo isso serviu de referência, assim. E, então, a gente teve grandes oportunidades, assim. E como a Mabel era de São Carlos, lá tem um evento que chama Chorando Sem Parar. E, inclusive, lá ela conheceu o Altamiro Carrilho e tal. Mas eu comecei, como eu tava tocando no mesmo grupo, né, tava namorando com ela, a gente foi pra lá também e ela sempre conseguiu uma apresentação. E lá a gente teve a oportunidade também de subir no palco com outras pessoas, outros músicos, né, incríveis, né, tanto músicos da cidade quanto músicos profissionais, né. Então eu lembro que teve uma noite, cara, uma noite desse festival, aí ela ficou de organizar as rodas de choro e vieram os músicos de Israel e brasileiros também. E a gente ficava tocando ali. E depois da noite ainda a gente foi para um outro lugar, para um restaurante. E a gente tocou, teve a oportunidade de tocar do lado de Yamandu Costa. Sentou assim na roda, até arrepia, cara, é muito massa. Aí a gente tocou lá com ele, com o Carrasqueira também. E tinha outros músicos ali excelentes, que são músicos profissionais também. Rogério Caetano tava lá também nessa roda de show. Meu, essas coisas assim, pra minha vida, ficaram muito marcadas. E eu falei assim, nossa, cara, quem diria que, olha, tô arrepiadaço aqui. Quem diria que aquele molequinho lá que começou com a música lá, vendo aquele cavaquinho azul,
e ia se tornar profissional um dia, né? Meu, maravilhoso, assim. Então, passado essas experiências que a gente teve, né? A gente... Nossa, foi uma mudança, assim. Minha vida, ela foi tomando rumos diferentes, assim. Eu comecei a dar aula também, num projeto lá em Tatuí. Eu faço parte de uma comunidade católica, que chama Recado. E comecei a dar aula lá. Tomei umas cabeçadas no começo para aprender a dar aula, mas aprendi um pouco aí de como que é dar aula, e não é tão simples assim, né? E passado algum tempo, eu sempre tive vontade de morar fora do país. E aconteceu que dentro da comunidade teve um convite e eu falei, bom, eu quero morar fora do país, e a comunidade tem uma casa na França, uma casa de missão na França. Só que para eu vir para cá eu precisava largar tudo que eu tinha, né? Largar meu trabalho, né? Mas vir como músico, porque aqui eu ia servir, né, na igreja aqui como músico. Então, bom, surgiu a oportunidade, eu falei, eu quero ir. Mas eu tinha que esperar lá as respostas das autoridades e tal. E a gente tinha uma filha pequena, e eu falei assim, olha, aproveitar que ela é pequena, porque depois, talvez, eu não sei se eu vou ter outra chance dessa pra ir pra lá. E eu lembro que a gente não tinha dinheiro, cara. Eu não tinha um Fusca e sei lá, velho, coisa aconteceu. Assim, era pra ser daquele jeito, e nos comprometemos lá a tentar guardar dinheiro. E aparecer na apresentação, assim, a gente ia vendendo. Eu lembro que eu queria trabalhar, cara, então eu gravei cavaquinho com contrabaixo. E a gente foi tocar no Sesc na Praça da Sé, no Sesc Sé. E acontecendo umas coisas assim, a gente ia fazer choro na escola. Acontecia uns negócios meio loucos, assim. E deu certo, levantamos a grana e conseguimos ir pra França. Né? A gente mora no sul da França, em Toulon. E passado 2 anos em missão, né, eu comecei a me questionar, né, eu falo, não, eu quero meu trabalho, né, quero começar aí a trabalhar de novo. E aqui na França a gente também teve a oportunidade de tocar com muita pessoa boa, assim, se for ver, assim, o Stéphane Bernard, ele toca muito, é um pianista do jazz, ele toca muito bem. A gente tem a oportunidade de ir na casa dele. Ele ensina. Um dia eu falei assim, ô Stefano, me ensina improvisação. Aí eu fui na casa dele assim, meio sem graça, assim. Aí ele passou lá o que ele tinha, ele falou, não tem o que fazer. É isso. Né? Mas daí, tô aqui e eu tô muito contente. E agora eu senti uma necessidade, que era a necessidade do quê? De dar aula de cavaquinho, porque eu sou formado em cavaquinho no Conservatório de Tatuí e eu preciso dar aula, né? Porque aqui eu não toco muito cavaquinho, não toco assim com outras pessoas, né? Eu acompanho minha esposa no violão, né, Mabel, mas eu tenho muito conhecimento para passar e não pode ficar só comigo, porque eu aprendi que não pode ficar só comigo. Como meu professor de cavaquinho, ele me passou tudo que ele tinha. Eu tenho que passar isso, eu tenho que dar aula de cavaquinho, certo? Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para mostrar aí como foi meu caminho, né, até virar músico, até ser músico profissional, certo? Espero que você tenha gostado, né, e é isso, espero ver você bastante aí na telinha, beleza? Forte abraço, do fundo do meu coração. A música transforma a vida das pessoas como ela transformou a minha. Obrigado.